vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua graça e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Cristo manda a tempestade vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Cristo manda a tempestade vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua graça e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua graça e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Amém, amém, amém. Estamos cantando aqui esse cântico que é de um autor desconhecido, mas que tem a versão aqui do Jonatas Liaski. Então tem gente que diz que esse cântico é do Jonatas Liaski, ali da Banda Rara, e a gente está tendo a oportunidade agora de louvar ao Senhor com esse cântico, cantando as promessas do Senhor. Hoje, 12 de agosto de 2025, a Igreja Presbiteriana do Brasil completa 166 anos de história. A gente vai ter a oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre isso. Olha, esse livro aqui é uma versão em quadrinhos da história de Ashbel Green Simonton, Uma Vida de Fé. É a versão em quadrinhos daquele que chegou aqui em 12 de agosto de 1859, crendo nas promessas de Deus, e começou a Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você gosta de ler, e aí talvez você não precise dos quadrinhos, existem outras opções. Tem também esse aqui, olha, Mochila nas Costas, Diário na Mão, que é a história de Ashbel Green Simonton, que foi organizado pelo saudoso reverendo Elben Len César, a quem Deus já chamou, e que Deus abençoe a Ultimato, que continua editando bons livros. Tem também esse Diário de Simonton, de 1852 até 1867, na editora da Editora Cultura Cristã, da Casa
editora presbiteriana, que agora chama Editora Cultura Cristã, mas aqui a versão em quadrinhos é pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e aí temos essas três opções. Eu vou citar hoje uma outra opção, diferente dessas que eu acabei de mostrar. Tem gente pedindo para eu mostrar de novo o livro, então tá bom. Em quadrinhos, Ashbel Green Simonton, Uma Vida de Fé, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para você que gosta de quadrinhos, pode ler a história de Simonton em quadrinhos com as crianças. Em livro, tem aqui o Diário de Simonton, que é da editora, que é a Casa Editora Presbiteriana, essa versão que eu tenho aqui, mas tem também na Editora Cultura Cristã. E tem também aqui da editora Ultimato, Mochila nas Costas, Diário na Mão. Simonton chegou em 1859, desembarcou no Rio de Janeiro. De que forma? O navio chegava na Baía de Guanabara e parava, fundeava ali na Baía de Guanabara, lançava âncora. Aí vinham os botes, descia-se dos botes e a pessoa entrava no bote, descia do navio e ia com o bote remando até chegar ali no lugar onde hoje está a Praça 15. As pessoas desembarcavam com os sapatos na mão, com a calça puxada até o joelho, pisavam na água e depois desembarcavam, aí calçavam os sapatos e entravam numa nova terra. Assim foi que Simonton desembarcou pela primeira vez no Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859, registrou no seu diário, faleceu aos 34 anos, em 1867, vítima de febre biliosa, que é como se chamava na época a febre amarela. Chama-se febre biliosa porque a pessoa fica toda amarela com a bile. Nós vamos ler hoje um pedacinho desse texto aqui, vamos falar das promessas de Deus, e a Editora Cultura Cristã editou também esse aqui, ó, Sermões Escolhidos de Simonton. São vários sermões de Simonton que ele escrevia e que estão, portanto, impressos para a gente lembrar o quê? Lembrar a história desse missionário. Eu volto a dizer o que já disse antes. A Igreja Presbiteriana do Brasil poderia ter escolhido como sua data principal a organização do primeiro sínodo, em 1888. Mas não foi isto. Porque não é isto que faz a igreja, não é o sínodo. Poderia ter ali escolhido a organização do primeiro presbitério, 1867. Mas não é isto também que faz a igreja, não é o presbitério, não é o sínodo. Poderia ter escolhido como sua data a organização da primeira igreja, em 1862. Também não é isto que faz a igreja. Não é a primeira igreja organizada, não é o primeiro presbitério, não é o primeiro sínodo. O que faz a igreja de Cristo ser igreja é a sua missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isto foi o que Simonton cumpriu, por isso aqui estamos como igreja, como missão, e a data da chegada do primeiro missionário presbiteriano é a data de organização do coração da igreja presbiteriana do Brasil. É a data da missão. Então, igreja é a sua missão, e missão é o que faz a igreja ser igreja. Se a igreja deixa de fazer a sua missão, ela deixa de ser igreja. Pode ter igreja organizada, pode ter presbitério, pode ter sínodo, mas igreja é missão. Não é presbitério, não é sínodo, não é nem a comunidade. É a igreja missionária que faz aquilo que Jesus mandou a igreja fazer, ser testemunha de Jesus em Jerusalém, em Judéia, em Samarias e até os confins da terra. Pregar o evangelho a toda criatura, não só para aqueles que a gente gosta não, nem para aqueles que são nossos amigos, é para toda criatura, para que toda criatura conheça o Senhor, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é o nosso Redentor e Salvador. Saudamos também o José de Arimateia, Lídice, saudamos a Lourdes, a Arlene, saudamos aqui também a Márcia Couto, saudamos a Vilda, estamos orando por você também, Vilda. Olha, Vilda, Nilza, Bernadette e Creuza estão nas nossas orações pelos seus motivos de saúde, pelas suas enfermidades, pelos seus médicos, pelos seus tratamentos. E nós também estamos orando pelo Marinho em seus tratamentos. E eu quero convidar você agora para a gente cantar de novo a promessa de Deus. Você que chegou no início ouviu a primeira vez. A gente vai cantar de novo, eu vou cantar a versão do Jonatas Liaski.
Vilda dizendo que deu tudo certo lá no médico. Agora ela está com 2 guias para marcar mais novos médicos, otorrino e cardiologista. Que Deus abençoe e abençoe muito. Vamos cantar? Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará, voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará, voltará. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa luz. Tenho Consolador, sua graça e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar, escutar. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar, escutar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua graça e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Oh, que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar, vou morar. Oh, que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar, vou morar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue nessa cruz. Tenho Consolador, sua graça e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Amém, amém e amém. Nós vamos orar. Vilda está pedindo ali para a gente lembrar também que os hospitais estão lotados de gente. Muita gente internada aí com gripe, com complicações respiratórias. Muita gente internada neste período de frio. E até tem uma irmã que me contou uma história que eu quero compartilhar com você. Uma irmã em Cristo, crente, dizendo: pastor, tem gente internada porque está buscando ali na internação que seja cuidado. E às vezes a pessoa está em casa, não consegue se cuidar e acaba indo para o hospital. Então a gente tem que lembrar disso também. A Vilda tem toda razão e vamos nos colocar diante de Deus. Creuza falando ali das lutas dos acompanhamentos, Creuza, Vilda, Bernadette, tanta gente com as suas dificuldades, e ali a Creuza contando que tirou o câncer, fez quimioterapia, radioterapia, braquiterapia e continua com esses exames, e a gente vai agora pedir que Deus continue entrando com providência na vida da Creuza,
na vida da Nilza, na vida da Vilda, na realidade da Bernadette, do Marinho. Eu queria convidar você aqui para que a gente orasse. E quis o onipotente Deus que o missionário que fundou a Igreja Presbiteriana tenha sido levado pela febre amarela, que hoje tem vacina. E assim a gente lembra nesse dia de início da história do presbiterianismo, a gente lembra que o primeiro missionário presbiteriano também se juntou aos enfermos. E eu quero convidar você para que ore, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma associação nacional de capelães e capelães hospitalares, muitos deles capelães militares, mas muitos capelães hospitalares, e que Deus esteja abençoando aqueles que estão fazendo o trabalho de capelania, que estão fazendo o trabalho da saúde. Deus esteja abençoando os nossos irmãos que são médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliares de saúde, todo esse pessoal que está no hospital, porque lidam com muita dor, mas ainda por cima tem que lidar com a violência, com as ameaças. A gente tem visto aí o ódio e a violência explodirem nos hospitais também, atingindo aqueles que cuidam de outras pessoas. E eu queria convidar você para orar por isso também. Nós vamos orar por todos esses motivos de oração. Hoje é um dia em que lembramos da chegada do primeiro missionário que faleceu aqui nesta terra com febre amarela e precisou sair do Rio para ir para São Paulo para cuidar da sua febre amarela, mas não resistiu às dificuldades desta doença. Hoje a febre amarela tem vacina e a gente pede que Deus esteja abençoando aqueles que estão aí aplicando essas vacinas, lutando contra a violência, contra a ira, contra a irracionalidade das pessoas, porque bater em alguém porque está dando vacina nos outros, agredir médicos, enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, é bem uma medida do tamanho da angústia, da ansiedade, da luta, da insensatez que está no coração dessas pessoas sem Deus. Por isso, é que eu vou ler o sermão do Simonton aqui, um dos seus últimos sermões, em que ele nos convida a não desistir, e vamos pedir que Deus esteja também abençoando aqueles que cuidam dos enfermos e aqueles que estão enfermos. Vamos orar juntos? Eterno e bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse dia 12 de agosto, nós lembramos que o Senhor moveu o coração daquele jovem que saiu lá dos Estados Unidos, de Princeton, para plantar o presbiterianismo e para fazer o trabalho missionário aqui nesta terra que para ele então era desconhecida. Nós sabemos que aqui este nosso irmão enfrentou muitas dificuldades, além da insensatez e da oposição dos homens, enfrentou lutas espirituais e lutas físicas. Aqui enterrou sua esposa e aqui também foi enterrado vítima de febre amarela. Deus Santo, nós sabemos que neste irmão que nos antecedeu está a semente da tua igreja, que no meio da angústia, no meio da enfermidade, no meio da luta, fez missão. E nós pedimos, Senhor, que abençoe agora todos os missionários e missionárias da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque são eles que levam adiante a bandeira do Evangelho, a semente da paz e a transformação das vidas, que é o objetivo principal do Senhor para a sua igreja. Abençoe também as igrejas que se envolvem e que sustentam obras missionárias. E faz, Senhor, com que a tua igreja continue proclamando o evangelho do reino em toda parte, em toda criatura, em todo lugar, até que volte o bom Senhor. Mas também, ó Pai, nós te pedimos que abençoes aqueles que fazem parte da tua igreja e que estão lá na ponta da missão,
como capelães, como enfermeiros, como enfermeiras, técnicos, auxiliares de saúde, médicos e médicas, aqueles que desde o início entenderam que cuidar do próximo é também missão. Que o Senhor abençoe estes missionários, missionárias, capelães da área da saúde, ó Deus. Que abençoe também juntamente com eles todos os enfermos. E nós pedimos especialmente, Pai bendito e eterno, que na tua misericórdia o Senhor cuide da Creuza, cuide do Pablo, cuide da Bernadette, cuide, ó Deus, bendito do Marinho, do Werner, da Ana Maria, abençoe a Nilza, abençoe a Vilda, o Mateus, a Mariana, e derrame sobre todos esses teus filhos e filhas graça, misericórdia, providência e as promessas imortais do Senhor. Pai Santo, Deus bendito e amado, que nos deste em Cristo a vida eterna e com Cristo toda sorte de bênçãos espirituais. Ajuda-nos para que nós e a nossa casa possamos ser missionários com as nossas vidas e que a tua missão, o teu propósito e as tuas palavras sejam pregados em atos, palavras e pensamentos. É o que pedimos, agradecemos e bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes da gente ler o texto de hoje, texto de Gênesis 15, eu prometi para você que ia ler um trecho aqui de um sermão, Sermões de Simonton. Há pouco tempo, conversando com uma pessoa, ouvia dizer: creio e tenho esperança de me salvar. Perguntei-lhe: quando é que cuidava de salvar-se? Respondeu-me: quando morrer. Uma tal fé não é o que a Escritura exige. Uma fé que a nada mais se propõe senão uma salvação futura, que não une a alma a Jesus e que opera já os frutos da salvação, é uma fé morta. Aquele que crê tem a vida eterna. Não quero dizer com isso que todo crente tem o zelo de Paulo, nem a caridade abrasadora de João, muito menos as forças de Gabriel, mas o que afirmo é que ninguém crê sem receber a remissão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo, cuja função é iluminar o entendimento, renovar e purificar o coração e implantar todas as virtudes que, em seu perfeito desenvolvimento, distinguem aos santos e aos anjos. Porventura vós credes no Filho de Deus? Das duas uma. Ou não credes, ou tendes a vida eterna. Não me é dado resolver as vossas dúvidas. À vista desse esclarecimento da natureza da vida eterna, cada um examine-se a si mesmo. Não digais: creio e espero ter a vida eterna. Aquele que crê tem a vida eterna. Sabe em parte o que os santos sabem perfeitamente. Deu já o primeiro passo na senda de um progresso ilimitado. É da família de Deus, é herdeiro da glória. Este sermão de Simonton chama A Vida Eterna. Em que consiste? Está aqui nesse livro, Sermões Escolhidos de Simonton, foi editado por ocasião dos 150 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, em 2009, editora Cultura Cristã. E a gente está aqui compartilhando com você para que você escute o missionário Simonton dizendo assim: olha, a vida eterna não é só uma coisa para o futuro. Ele acabou de dizer isso.
Aquele que crê tem a vida eterna. E tem na sua vida presente as virtudes que Deus dá através do Espírito Santo, tanto aos anjos como aos santos que estão unidos com Cristo. Tem as suas promessas já diante de Deus, e aqui a gente precisa entender bem isso. Essas promessas não são triunfalistas, são promessas existenciais. O que Simonton está dizendo é que aquele que crê no Filho do Deus vivo tem a vida eterna e vive com Jesus, e enfrenta as tribulações com Jesus, enfrenta as realidades desta vida com Jesus. Ele mesmo começou este sermão dizendo assim, que se Deus quisesse, e ele tem orado por isso, se Deus me dignar dar forças para continuar a ocupar-me de seu serviço, espero dar testemunho. Ora, é para isso que a gente tem a vida eterna, para dar testemunho. Simonton escreveu que uma vida consagrada ao Senhor é mais poderosa do que um auditório lotado. E ele pregou para multidões. É mais poderosa do que vários jornais, e ele editou o primeiro jornal evangélico. Uma vida consagrada a Jesus é um edifício vivo, onde pessoas podem se abrigar, encontrar conselhos e onde você pode iluminar outros lugares. No Rio de Janeiro, da época de Simonton, havia muita escuridão nas ruas. E as pessoas se sentiam à vontade quando elas chegavam perto de algum prédio, porque os prédios eram iluminados. A iluminação pública era muito parcial e muito frágil. E ele usa essa imagem para que você guarde. Um crente é um edifício vivo iluminado. Um crente é aquele que dá testemunho. Suas palavras e seus atos são poderosas formas de pregação. Isto dizia o missionário que viveu isto na prática. Eu poderia aqui citar vários exemplos, mas o maior de todos os exemplos é que Simonton amava sua esposa Helen, perdeu a sua querida e amada esposa que ele foi buscar lá nos Estados Unidos da América. Aqui no Brasil ela morreu no parto da sua única filha, a quem ele deu o nome também da sua esposa. Enfrentou a febre amarela e muita gente dizia que ele deveria sair do Rio de Janeiro porque tinha muita febre amarela no Rio de Janeiro, e ele dizia, mas o povo que precisa de Jesus está lá. E foi pregando e vivendo com este povo que ele contraiu também as enfermidades deste povo. E recebeu as promessas do Senhor, porque começou uma igreja que ele consagrou ao Senhor, consagrando vidas. As primeiras pessoas que Simonton batizou eram 3 pessoas. Na ata da igreja do Rio diz, um era português, o outro era uma pessoa de cor, ou seja, um homem negro, e a terceira pessoa era um brasileiro. Desta forma nasceu a igreja no Brasil, com um negro, um português e um brasileiro, e assim Simonton começa a sua obra, que hoje tem 166 anos. Ainda temos cidades no Brasil que não tem uma igreja presbiteriana, que não tem um lugar que anuncie o reino da maneira que precisa ser anunciado, onde o evangelho seja pregado em sua integridade. Porque perguntaram isso para Simonton, mas no Brasil já tem algumas igrejas, por que você vai para lá? E ele dizia, porque é necessário que em todo lugar exista uma igreja que anuncie o reino de Cristo, como ele deve ser anunciado, e onde se prega o evangelho como ele deve ser pregado. Se você crê nisto, então você está continuando essa obra, e eu quero convidar você para que entenda que a promessa de Abraão e a promessa de Simonton estão aqui diante de nós, e temos a oportunidade de buscar ao Senhor. Tem alguém ligando aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que botar aqui no mudo, não vou poder atender, né? Então eu estou aqui na live ao vivo, não tem como atender. Então a pessoa que está aí ligando, tenha misericórdia,
Porque a gente não vai poder atender agora. Depois eu atendo. Logo depois daqui, a gente tem a oportunidade de atender, de conseguir falar com quem está ligando aí, com o irmão, com a irmã que precisa, enfim, talvez falar com o pastor. Nós vamos ter a oportunidade agora de nos colocar diante do Senhor, lendo o texto da palavra de Deus. Gênesis, capítulo 15. Depois destes acontecimentos, que acontecimentos? Aquela guerra dos reis. Aliás, mais uma fonte para você, ó. A Bíblia, no princípio, André Chouraqui. André Chouraqui é um francês de origem israelita. Deixa eu botar assim que dá para ver. André Chouraqui é um francês de origem israelita. Peraí, tem que passar para cá, pronto. E ele fez essa tradução aqui pela editora Imago, que é uma editora que edita livros israelitas, livros judaicos. A Bíblia, no princípio, Gênesis. Dentro tem uma parte histórica também, tem aqui a caminhada de Abraão, mas eu quero mostrar para você esse manuscrito aqui. Ó. Esse manuscrito aqui é feito em couro, marcado com estilete sobre o couro, e é um manuscrito em aramaico, encontrado nas grutas de Qumran, próximo ao Mar Morto. Esse manuscrito data do 1º século da era cristã, ou seja, ali alguma coisa em torno de, alguns dizem, 60 ou 70 depois de Cristo. Ele narra a mesma história que nós vamos ler hoje do livro de Gênesis, a Guerra dos Reis. A Guerra dos Reis é essa que está aqui em Gênesis 14, que a gente leu ontem. Esta guerra que conta a história de que o povo de Deus já estava enfrentando uma guerra entre 1728 e 1680 antes de Cristo. Ou seja, lá no século 17 antes de Cristo tinha guerra. E esta era uma guerra entre 4 reis do norte e 5 reis do sul, ali perto do Mar Morto, na região que era no passado uma região próspera, uma região verde, que era o Vale de Sodoma, ou Vale de Sidim. Abraão venceu essa guerra. Ele trata o rei de Sodoma como um igual. Inclusive, dizendo, não quero nada teu, só paga os que precisam ser pagos e cumpre a parte daqueles que foram na guerra comigo, meus 3 aliados. Mas ele trata o rei de Salém, Jerusalém antiga, Malequisedeque, o rei justo, como alguém importante. Russell Shedd diz que Abraão deve ter tido ali uma direção do Espírito Santo para tratar aquele Melquisedeque de maneira diferente. E ali Abraão faz um pacto com Deus. Ele dá o dízimo da vitória da sua guerra. Esses são os acontecimentos que precedem Gênesis 15. E aí, logo depois disso, depois de Abraão apresentar o dízimo a Melquisedeque, Malequisedeque quer dizer, Malek quer dizer rei em hebraico, Sedeque, justo. Malequisedeque quer dizer o rei justo. Eu não falei isso ontem, então estou falando hoje. Melquisedeque quer dizer isso, o rei justo, o rei da justiça. Quem é o rei da justiça? Quem é o rei justo? O Senhor dos exércitos. Jesus Cristo. Por isso Hebreus diz que Melquisedeque é uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Antes dele se fazer carne, o autor de Hebreus diz que antes de Deus se fazer carne em Cristo, toda manifestação de Deus no Antigo Testamento tem como ponte Jesus Cristo. Jesus Cristo é sempre a ponte entre Deus e o homem. O que quer dizer isso? Quer dizer que o autor de Hebreus diz que toda manifestação, toda epifania no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, é diante de Cristo. Cristo é
o único mediador entre Deus e os homens. Então, toda vez que tem mediação entre Deus e os homens, há uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Caso você queira rever o estudo de Hebreus, está aqui no Facebook, os vídeos estão aqui, mas você pode estar em contato com a gente também, que a gente agora está aprendendo a fazer vídeo para mandar pelo WhatsApp, para você poder estudar em casa. Gênesis 15. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão. Qual é a diferença entre visão e sonho? Nos sonhos, como aconteceu com José, Deus fala com alguém que está dormindo. Na visão, Deus fala com alguém que está acordado. Então Abraão acabou de fazer o dízimo, está ali diante de Melquisedeque, ele tem uma visão. Nessa visão, Deus fala com ele dizendo assim: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Galardão aqui é recompensa. Respondeu Abraão, Adonai Yavé. Eu vou ler aqui em hebraico para você entender. Senhor Deus, quer dizer Adonai Yavé. Que me haverás de dar se eu continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Tem muitas histórias no Talmud sobre o tempo em que Abraão ficou ali em Damasco, ficou na Síria. E nessas histórias é que esta pessoa aqui, Eliezer, se junta a Abraão e passa a ser considerado como um filho que não é nascido de Abraão. Então, Abraão tem, nesse momento, apenas um descendente, e ele é sírio, Damasceno. Apenas um herdeiro, e ele é sírio, Damasceno. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a sua posteridade. Agora, se você tem uma Bíblia em papel, pegue como eu peguei aqui um lápis e sublinhe este verso agora, o verso 6. Porque está escrito assim: e Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Em hebraico está escrito: e Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado para a justiça. Vamos juntar o que você acabou de ler agora e ouvir com o sermão de Simon. Aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Primeiro a gente crê, depois a gente recebe o crédito, recebe a imputação, recebe a justificação, recebe a união com Cristo. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Por isso Paulo vai dizer, comentando Gênesis 17, Paulo vai dizer em Romanos 4 que Abraão é o pai de todos aqueles que têm fé. Disse mais o Senhor Deus, Adonai Yavé: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a herança desta terra. Perguntou Abraão, o Senhor Deus: como saberei que eu hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos. Toma uma rola e um pombinho, 5 bichos, uma novilha, uma cabra, um cordeiro, uma rola e um pombinho. O comentário que está aqui no texto de André Schurrack é bem interessante. Diz aqui o comentário que em toda a extensão desse Oriente Antigo, em toda essa extensão que pega Egito, Península Arábica, Golfo Pérsico, Turquia e a atual
Palestina, em toda esta região, matar um animal simbolizava a destruição das tendências bestiais, irracionais e da ignorância. O sacrifício ritual anunciava um sacrifício espiritual, na verdade, que alimenta. E aqui tem uma peça arqueológica que eu quero que você veja, que é um sacrifício de um animal. Essa peça arqueológica está no Museu Arqueológico de Amman, na Jordânia. E aí tem um comentário dizendo que em todos esses casos, o sacrifício do animal representava não somente a carne que eles iam comer depois, mas eles matavam o animal fazendo rituais que dissessem que a parte animal do homem também estava morrendo ali. Por isso é que esse texto tem um detalhe que eu vou chamar a sua atenção. Ele tem um detalhe ritual. Porque depois que Abraão tomou esses animais, partiu-os no meio e lhes pôs em ordem as metades. Partiu a novilha no meio, metade para um lado, metade para o outro. Partiu a cabra no meio, metade para um lado, metade para o outro. Partiu o cordeiro, metade para um lado, metade para o outro. É uma trabalheira que Abraão teve. Aí ficou mais fácil. Partiu a rola ali, a pombinha no meio, e um pombinho no meio também, e coloca as metades alinhadas, uma de frente para a outra. Diz o texto aqui que ele não partiu as aves eram só degoladas. E aí ele tinha que enxotar as aves de rapina que desciam por cima dos cadáveres. Por que ele tinha que enxotá-las? Porque era necessário que esse sacrifício animal representasse a vitória sobre a ignorância e sobre a irracionalidade. E aquele sangue que escorria, ele escorria até um determinado altar feito de pedras. E depois de um tempo é que estes animais eram todos queimados e isso era um holocausto. Ao pôr do sol, aí Abraão partiu e está lá o dia inteiro espantando as moscas, espantando as aves de rapina. Ele está cansado. Caiu Abraão num profundo sono. Ele começou com uma visão, ele está acordado. Depois agora vem um sono. E ele foi tomado de um grande pavor, e cerradas trevas o acometeram, envolveram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Aqui está a profecia completa. A tua descendência vai habitar por essa terra como peregrina, e depois vai ficar na escravidão por 400 anos. Mas eu também julgarei aqueles a quem eles tiveram que se sujeitar, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração retornarão para aqui, porque não se encheu ainda, de novo, pega o seu lápis, sublinha aqui, não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. Nesse texto aqui a gente mostra que Deus está conduzindo a história. Mas a gente também aprende que Deus tem uma medida de paciência, perseverança e uma medida de iniquidade. Jonathan Edwards, num sermão muito famoso, ele fala do cálice que cai uma única gota e ela transborda. Porque o cálice está cheio da ira de Deus. Deus vai acumulando, acumulando, vai vendo a iniquidade e vai aguentando, vai acumulando, vai suportando, vai dando uma segunda chance. Mas o cálice da ira de Deus vai enchendo.
E essa é a ideia que está aqui. Existe uma medida que só Deus conhece, na qual a paciência de Deus também chega ao fim. E até aqui ele estava suportando os cananeus, os amorreus. Até que se encheu o cálice da medida da iniquidade destes povos. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas e um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre aquelas metades. Olha, Deus desceu numa coluna de fogo e passou entre as metades. Imagina você a cena, Abraão está ali espantando os bichos, de repente desce um fogo do céu e cobre, e Deus passa por entre aquelas metades que ele havia feito, e naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência darei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Queneneu, o Cadomeu, o Eteu são os hititas, o Ferezeu, os Refaíns são os filisteus, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu serão, junto com o Amorreu, expulsos desta terra. Nenhum desses povos está lá no Oriente Antigo hoje. Nenhum deles. Todos foram julgados e condenados pelo Senhor, em diversos momentos históricos e diversas formas. E aqui eu quero lembrar para você, porque Paulo lembra também, lá em Romanos, que o julgamento de Deus está sobre todos os povos, sobre todas as nações, também sobre Israel. E aquele que cumpre a aliança tem a promessa e a bênção de Deus. Mas aquele que não cumpre a aliança tem Deus como testemunha contra si e está lutando contra Deus, não apenas contra os homens. Nós vamos continuar falando sobre isso. Mas eu vou falar agora com você, meu irmão e minha irmã, que recebeu uma promessa e uma aliança maior do que a de Abraão. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mais do que a terra da promessa, nós recebemos a promessa da vida eterna. E aqui, nosso irmão Simonton diz assim: a fé que a Escritura exige não é uma fé apenas no futuro. Não é uma fé apenas naquilo que vai acontecer. A fé que o Senhor nos apresenta na Escritura é aquele que vive já, desde já, a união com Cristo e a vida eterna. Aquele que crê tem a vida eterna. E aquele que une a sua vida ao Senhor já tem os frutos e a virtude da salvação. E eu peço a você, meu irmão e minha irmã, que medite no que eu vou dizer agora. A aliança que Deus fez com Abraão foi feita sobre um cordeiro partido no meio, sobre uma novilha partida no meio, sobre um pombinho e uma pomba que foram também sacrificados, sobre 5 animais que representavam a derrota da ignorância, da nossa animalidade, da nossa irracionalidade. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele foi partido por nós. A aliança de Abraão foi feita com fogo, a aliança de Jesus foi feita no sangue do Cordeiro. E você e eu recebemos esta aliança para que você tenha vida e tenha vida eterna e tenha mais do que a terra da promessa, tenha o galardão celestial. Eu vou pedir a você agora que ore comigo, nós vamos orar juntos, vamos buscar a presença do Senhor. Se você crê em Jesus, tenha a vida eterna e viva como se tudo na sua vida fosse eterno. Esteja desde já em graça e misericórdia e perdão diante do Senhor. Vamos orar por isso? Vamos orar juntos? Eterno Deus, Deus de aliança e Deus de promessas, nós estamos aqui para proclamar diante de Ti
que nós cremos e que por esta fé nós pedimos que nos seja acreditada, imputada a justiça de Deus, a justiça de Cristo. Ó Pai, nós queremos ser santificados, justificados e um dia glorificados com o nosso Senhor e Salvador. Por isso nós te pedimos já agora, Deus, muda as nossas palavras, pensamentos e ações para que possamos viver nesta terra como herdeiros desta promessa de vida eterna e que em nós exista a fé, a luz, a graça e a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que pedimos, é o que cremos e bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha, tem gente aí que escreveu, eu creio. Faça como essas pessoas, proclame para o mundo todo que você crê. Eu creio, nós cremos, e aquele que crê em Cristo Jesus já tem a vida eterna, já tem a promessa eterna, não apenas de uma terra por vir, não apenas de um futuro, mas de estar sempre eternamente com Deus. Deus abençoe o nosso sono, está dizendo a Nia Creuza. Deus abençoe o seu trabalho, se você está começando um novo dia. Deus abençoe a sua vida. E nós vamos receber a bênção do Senhor para nos despedirmos. Nos despedimos pedindo a você que seja como Abraão. Abraão creu, e isso lhe foi imputado, isso lhe foi creditado, isso lhe foi atribuído para a justiça. Que você creia e se torne justo e justa diante de Deus. Que você se torne justo e justa diante das nações. Que através de você vidas sejam abençoadas. Amém, amém e amém. A oração que a Rolf está dizendo que eu precisava. Que bom, graças a Deus. Vamos, pela fé, receber a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós que cremos e aguardamos a justificação e a santificação em Cristo Jesus, e eternamente. Amém, amém e amém.